Médico racista humilha enfermeira negra em hospital. Ao saber quem era seu pai, se arrepende. Ei, você aí que ama esses tipos de histórias. Antes de embarcar nessa trama que vai te prender do início ao fim, não esqueça de dar aquele like poderoso e se inscrever no canal. Cada clique nos ajuda a chegar ao nosso sonho dos 1000 inscritos. Conta para a gente, de qual cidade você está assistindo? Estamos curiosos para saber onde nossas histórias estão tocando corações. Pronto para se emocionar? Então bora começar essa história incrível juntos. O sol de setembro derramava uma luz dourada sobre os edifícios de São Paulo, uma metrópole construída sobre camadas de histórias silenciadas e esperanças resilientes. No coração pulsante da cidade, erguia-se o Hospital Municipal Dr. Carlos Correia, uma instituição que há décadas servia como palco de dramas humanos, batalhas pela vida e encontros que redesenhariam destinos. Naquele dia particularmente intenso, dois mundos aparentemente distantes estavam prestes a se chocar: o de Rafael Mendes, um cirurgião de 42 anos cuja reputação era tão afiada quanto os bisturis que empunhava, e Amanda Santos, uma jovem enfermeira negra de 28 anos que carregava em si a força de gerações que lutaram para conquistar cada centímetro de respeito e dignidade. Rafael Mendes era filho de uma tradicional família paulistana, descendente de imigrantes europeus que construíram seu patrimônio nos primeiros anos do século XX. Médico formado pela prestigiada Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele representava o arquétipo do profissional bem-sucedido, elegante, inteligente, tecnicamente brilhante, mas profundamente marcado por um racismo estrutural que permeava sua visão de mundo. Sua trajetória acadêmica havia sido marcada por conquistas extraordinárias. Ainda jovem, publicara artigos importantes em revistas médicas internacionais, conquistara bolsas de estudo e realizará procedimentos cirúrgicos considerados complexos demais para a maioria de seus contemporâneos. No entanto, por trás dessa fachada de excelência, escondia-se um homem profundamente machista e racista, que via os profissionais negros como inferiores e permanentemente desqualificados. Amanda Santos representava justamente o oposto. Nascida na periferia de São Paulo, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus, ela desde criança desenvolvera uma clareza impressionante sobre seu lugar no mundo. Sabia que para conquistar seus objetivos precisaria ser não apenas boa, mas excepcional. Sua jornada até ali havia sido pontuada por sacrifícios imensos. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, aproveitando bolsas de estudo e programas de inclusão racial. Sua mãe, Dona Joana, sempre a incentivara a estudar, repetindo incansavelmente: "Estudo é a única herança que posso te deixar, minha filha. Ninguém vai tirar isso de você." E Amanda havia levado esse conselho ao pé da letra. Conquistara uma bolsa integral em uma universidade privada, formando-se entre os melhores de sua turma em enfermagem. Sua tese sobre disparidades no atendimento de saúde entre pacientes brancos e negros chamara a atenção de professores e pesquisadores. No hospital, Amanda era conhecida não apenas por sua competência técnica, mas principalmente pela humanidade com que tratava cada paciente. Seu sorriso era capaz de acalmar os mais tensos, sua dedicação ia muito além do que qualquer manual poderia prescrever. Rafael Mendes, por outro lado, via o hospital como um campo de batalha onde apenas os mais fortes sobrevivem. Para ele, compaixão era sinônimo de fraqueza. Sua visão era absolutamente técnica: pacientes eram casos, corpos a serem consertados, não seres humanos com histórias, medos e esperanças. Naquela manhã específica, algo no ar parecia diferente. Uma tensão quase palpável pairava nos corredores brancos e assépticos do hospital. Amanda chegara mais cedo, como sempre fazia, preparando-se meticulosamente para o plantão. Rafael entrou no hospital com seu habitual ar de superioridade, seu jaleco impecavelmente branco, seu estetoscópio caro repousando no pescoço como um troféu.
Mal sabia ele que aquele dia mudaria para sempre sua compreensão sobre o mundo, sobre racismo, sobre humanidade. Uma cirurgia complexa estava marcada. Um caso que exigiria toda a concentração e habilidade da equipe. Um momento que colocaria frente a frente dois mundos, duas histórias, duas perspectivas completamente distintas sobre o que significava ser um profissional de saúde. O destino preparava uma lição que Rafael Mendes jamais esqueceria. A cirurgia daquela manhã prometia ser desafiadora. Um paciente com grave trauma abdominal após um acidente de carro necessitava de intervenção imediata. Rafael Mendes havia sido escalado para liderar o procedimento, e Amanda Santos seria parte essencial da equipe de enfermagem. Ao entrar no centro cirúrgico, Rafael imediatamente começou a demonstrar sua intolerância. Seus comentários ácidos e olhares depreciativos em direção a Amanda revelavam muito mais do que simples antipatia profissional, representavam um racismo estrutural que havia sido construído ao longo de gerações no sistema de saúde brasileiro. Senhorita Santos, ele disse com um desprezo mal disfarçado, espero que hoje consiga acompanhar o procedimento sem cometer erros. Sei como alguns profissionais podem comprometer uma operação delicada. A frase, carregada de veneno e preconceito, ecoou pelo ambiente asséptico do centro cirúrgico. Os demais membros da equipe trocaram olhares constrangidos, mas ninguém ousou confrontar o renomado cirurgião. Amanda, no entanto, manteve-se impassível. Sua formação, sua dignidade e seu profissionalismo eram muito maiores que qualquer tentativa de humilhação. Cada movimento seu era preciso, cada ação calculada. Ela sabia que sua competência seria sua melhor resposta. O procedimento cirúrgico era extremamente complexo. Tratava-se de um paciente jovem, vítima de um grave acidente de motocicleta. Múltiplas lesões internas exigiam uma intervenção milimetricamente calculada. Rafael necessitaria da equipe de enfermagem para ter sucesso, mesmo que isso o incomodasse profundamente. Durante as horas seguintes, Amanda demonstrou uma habilidade técnica invejável. Antecipava necessidades, preparava instrumentos antes mesmo que fossem solicitados, monitorava os sinais vitais do paciente com uma precisão que impressionava até mesmo os profissionais mais experientes. Rafael, apesar de seu preconceito, não podia ignorar a competência técnica da jovem enfermeira. Em diversos momentos críticos da cirurgia, foram as ações rápidas e precisas de Amanda que evitaram complicações potencialmente fatais. Ao final do procedimento, quando o paciente foi encaminhado para a recuperação, o clima de tensão permanecia. Rafael, incapaz de reconhecer publicamente o papel fundamental de Amanda, limitou-se a um seco bom trabalho antes de deixar o centro cirúrgico. O que Rafael não imaginava era a história pessoal que Amanda carregava consigo. Sua trajetória era muito mais do que simplesmente ser uma enfermeira negra em um hospital. Ela representava uma geração que havia conquistado espaço através de luta, determinação e excelência. Filha de Dona Joana, uma costureira que criara Amanda sozinha após ser abandonada pelo companheiro, a jovem enfermeira havia crescido ouvindo histórias de resistência. Sua mãe sempre a incentivara a estudar, a ser melhor, a não se dobrar diante de qualquer tipo de preconceito. Estudo é nossa arma, repetia Dona Joana. Ninguém vai te diminuir se você for melhor do que todos ao seu redor. E Amanda havia levado esse conselho ao pé da letra. Cada livro, cada noite em claro estudando, cada sacrifício havia sido construído com o objetivo de não apenas ser boa, mas ser excepcional. Naquela noite, após o plantão, ela retornou para seu pequeno apartamento no Jardim Ângela, uma região periférica de São Paulo. Seu ambiente era simples, mas organizado. Livros de medicina ocupavam praticamente todas as prateleiras, diplomas e certificados emoldurados lembravam sua trajetória de conquistas. Algo, no entanto, a intrigava profundamente. Havia algo no Dr. Rafael Mendes que lhe parecia familiar,
um certo traço que ela não conseguia definir. Uma sensação estranha que a acompanhava desde o primeiro momento em que o vira. Enquanto preparava seu jantar simples, arroz, feijão e uma salada, Amanda não imaginava que sua vida estava prestes a sofrer uma transformação radical. Os segredos do passado estavam prestes a emergir, revelando conexões que nem ela poderia imaginar. O destino preparava uma reviravolta que mudaria para sempre a vida de Rafael Mendes. A cirurgia daquela manhã prometia ser desafiadora. Um paciente com grave trauma abdominal após um acidente de carro necessitava de intervenção imediata. Rafael Mendes havia sido escalado para liderar o procedimento, e Amanda Santos seria parte essencial da equipe de enfermagem. Ao entrar no centro cirúrgico, Rafael imediatamente começou a demonstrar sua intolerância. Seus comentários ácidos e olhares depreciativos em direção a Amanda revelavam muito mais do que simples antipatia profissional, representavam um racismo estrutural que havia sido construído ao longo de gerações no sistema de saúde brasileiro. Senhorita Santos, ele disse com um desprezo mal disfarçado, espero que hoje consiga acompanhar o procedimento sem cometer erros. Sei como alguns profissionais podem comprometer uma operação delicada. A frase, carregada de veneno e preconceito, ecoou pelo ambiente asséptico do centro cirúrgico. Os demais membros da equipe trocaram olhares constrangidos, mas ninguém ousou confrontar o renomado cirurgião. Amanda, no entanto, manteve-se impassível. Sua formação, sua dignidade e seu profissionalismo eram muito maiores que qualquer tentativa de humilhação. Cada movimento seu era preciso, cada ação calculada. Ela sabia que sua competência seria sua melhor resposta. O procedimento cirúrgico era extremamente complexo. Tratava-se de um paciente jovem, vítima de um grave acidente de motocicleta. Múltiplas lesões internas exigiam uma intervenção milimetricamente calculada. Rafael necessitaria da equipe de enfermagem para ter sucesso, mesmo que isso o incomodasse profundamente. Durante as horas seguintes, Amanda demonstrou uma habilidade técnica invejável. Antecipava necessidades, preparava instrumentos antes mesmo que fossem solicitados, monitorava os sinais vitais do paciente com uma precisão que impressionava até mesmo os profissionais mais experientes. Rafael, apesar de seu preconceito, não podia ignorar a competência técnica da jovem enfermeira. Em diversos momentos críticos da cirurgia, foram as ações rápidas e precisas de Amanda que evitaram complicações potencialmente fatais. Ao final do procedimento, quando o paciente foi encaminhado para a recuperação, o clima de tensão permanecia. Rafael, incapaz de reconhecer publicamente o papel fundamental de Amanda, limitou-se a um seco bom trabalho antes de deixar o centro cirúrgico. O que Rafael não imaginava era a história pessoal que Amanda carregava consigo. Sua trajetória era muito mais do que simplesmente ser uma enfermeira negra em um hospital. Ela representava uma geração que havia conquistado espaço através de luta, determinação e excelência. Filha de Dona Joana, uma costureira que criara Amanda sozinha após ser abandonada pelo companheiro, a jovem enfermeira havia crescido ouvindo histórias de resistência. Sua mãe sempre a incentivara a estudar, a ser melhor, a não se dobrar diante de qualquer tipo de preconceito. Estudo é nossa arma, repetia Dona Joana. Ninguém vai te diminuir se você for melhor do que todos ao seu redor. E Amanda havia levado esse conselho ao pé da letra. Cada livro, cada noite em claro estudando, cada sacrifício havia sido construído com o objetivo de não apenas ser boa, mas ser excepcional. Naquela noite, após o plantão, ela retornou para seu pequeno apartamento no Jardim Ângela, uma região periférica de São Paulo. Seu ambiente era simples, mas organizado. Livros de medicina ocupavam praticamente todas as prateleiras, diplomas e certificados emoldurados lembravam sua trajetória de conquistas. Algo, no entanto, a intrigava profundamente. Havia algo no Dr. Rafael Mendes que lhe parecia familiar,
um certo traço que ela não conseguia definir. Uma sensação estranha que a acompanhava desde o primeiro momento em que o vira. Enquanto preparava seu jantar simples, arroz, feijão e uma salada, Amanda não imaginava que sua vida estava prestes a sofrer uma transformação radical. Os segredos do passado estavam prestes a emergir, revelando conexões que nem ela poderia imaginar. O destino preparava uma reviravolta que mudaria para sempre a vida de Rafael Mendes. A noite em São Paulo se desenrolava como um tecido denso e úmido, carregado de segredos e tensões não reveladas. No pequeno apartamento localizado no coração do Jardim Ângela, uma região marcada por contrastes sociais profundos, Amanda Santos mergulhava em um universo de descobertas que transformaria completamente sua existência. Sobre a mesa de madeira simples, mas bem conservada, um conjunto de documentos esperava ser decifrado. Eram vestígios de uma história familiar que permanecerá oculta por décadas, guardada zelosamente por sua mãe, Dona Joana, uma mulher que carregava em si a força de gerações de mulheres negras que sobreviveram às mais diversas adversidades. O envelope amarelado, com bordas já fragilizadas pelo tempo, parecia respirar histórias. Sua textura denunciava anos de silêncio, de segredos guardados nas entrelinhas de uma existência marcada pela luta e pela resiliência. Amanda sentia suas mãos tremerem enquanto desdobrava cuidadosamente os documentos. A carta manuscrita por sua mãe antes de falecer revelava-se como um documento quase místico. A caligrafia, antes firme e decidida, agora apresentava tremores que denunciavam a fragilidade física de Dona Joana nos últimos momentos de vida. Cada palavra parecia carregar o peso de décadas de um segredo sufocado. Minha filha amada, iniciava o texto, há verdades que só podem ser reveladas quando o tempo as amadurece. Nem sempre o silêncio é covardia, às vezes, é a mais profunda das proteções. O homem que você menos esperaria pode carregar a chave da sua história mais íntima. As palavras ecoavam no pequeno ambiente, preenchendo cada canto com uma energia quase palpável de mistério e revelação. Amanda sentia seu coração disparar, uma mistura de medo, expectativa e uma curiosidade que havia sido alimentada durante toda a sua vida. Nas fotografias anexas, um mundo antes desconhecido começava a se revelar. Imagens desbotadas pelo tempo mostravam um jovem médico branco, elegantemente vestido, circulando pelos ambientes hospitalares de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. Seu porte, sua postura, denunciavam uma origem extremamente privilegiada. Um recorte de jornal antigo, cuidadosamente preservado, chamou sua atenção de forma imediata. A fotografia mostrava o mesmo jovem médico, agora em um evento científico, com uma legenda que o identificava como parte de uma família tradicional de médicos paulistanos. O rosto daquele homem guardava uma semelhança impressionante com o Dr. Rafael Mendes. Os mesmos traços angulosos, o mesmo olhar penetrante, a mesma expressão de alguém acostumado a ocupar posições de poder e autoridade. Naquele momento, Amanda começou a costurar mentalmente as primeiras conexões. Seu cérebro, treinado para conexões lógicas pela formação em enfermagem, começava a montar um quebra-cabeça complexo e potencialmente explosivo. No Hospital Municipal Dr. Carlos Correia, enquanto isso, Rafael Mendes preparava-se para mais uma noite de plantão. Sua vida sempre fora construída sobre pilares de distanciamento emocional e excelência técnica. Cirurgião renomado, solteiro inveterado, construir uma existência baseada na ideia de que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Mas algo naqueles dias o perturbava de forma inexplicável. A enfermeira Amanda Santos provocava nele sensações que iam muito além do desconforto racial habitual. Havia algo em seus gestos, em sua postura, que o fazia mergulhar em memórias profundas e incomodas. Seu pai, um médico influente que havia dominado a cena médica paulistana nas décadas anteriores, sempre o educara com princípios extremamente conservadores e classistas.
Sucesso se conquista pela competência técnica, não por compaixão, era o mantra que ecoava em sua cabeça desde a infância. Rafael incorporara esse discurso como uma armadura que o protegia de qualquer tipo de vulnerabilidade emocional. Seu mundo era construído em camadas de racionalidade e distanciamento, onde sentimentos não tinham espaço para existir. Na manhã seguinte, um evento inesperado mudaria completamente essa estrutura aparentemente sólida. Durante um procedimento de emergência, Amanda descobriu algo surpreendente nos arquivos confidenciais do hospital. Um documento antigo, cuidadosamente arquivado, revelava um escândalo silenciosamente abafado por décadas. Tratava-se de um relatório médico de 1982 que documentava um caso de paternidade não assumida. Um jovem médico, que Amanda logo identificou como o pai de Rafael, havia se envolvido romanticamente com uma jovem enfermeira negra, abandonando-a posteriormente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma precisão cirúrgica. Amanda percebeu que carregava em suas veias não apenas o sangue de sua mãe guerreira, mas também o de uma família que historicamente a havia rejeitado. Rafael Mendes poderia ser seu irmão. Ou talvez, seu pai. A revelação a deixou atordoada. Anos de ressentimento, de perguntas não respondidas, de ausência paterna começavam a fazer sentido. Sua vida era um romance não escrito, esperando para ser decifrado. No hospital, um clima de tensão inexplicável pairava. Algo mudará na dinâmica entre Rafael e Amanda. Olhares se cruzavam com uma intensidade diferente. Gestos profissionais ganhavam camadas de significado oculto. A verdade estava prestes a explodir, revelando segredos que abalariam as estruturas de poder e preconceito construídas por gerações. A tensão entre Amanda e Rafael atingia níveis quase palpáveis nos corredores do Hospital Municipal Dr. Carlos Correia. Cada encontro, cada interação profissional, carregava agora uma complexidade que ia muito além da simples dinâmica médico-enfermeira. Amanda decidiu aprofundar sua investigação. Nos momentos vagos entre os plantões, passou a revisar minuciosamente os arquivos antigos do hospital, buscando compreender os detalhes da história que poderia conectá-la definitivamente a Rafael Mendes. Os documentos revelavam uma teia complexa de relações. Seu suposto pai biológico, um médico influente nos anos 1980, havia sido parte de uma geração que perpetuava sistemas de opressão racial dentro do ambiente médico. Homens brancos, de famílias tradicionais, que viam profissionais negros como meros coadjuvantes em sua narrativa de poder. Dona Joana, sua mãe, sempre havia sido uma mulher de força extraordinária. Jovem enfermeira naquela época, havia enfrentado não apenas o abandono, mas também o sistema que sistematicamente marginalizava mulheres negras. Suas histórias, contadas em momentos de intimidade, eram verdadeiras lições de resistência. "Nunca baixe a cabeça, minha filha", costumava dizer. "Nossa dignidade não depende do reconhecimento dos outros, mas da força que carregamos dentro de nós." Rafael, por sua vez, começava a sentir rachaduras em sua armadura de preconceito. A presença de Amanda o perturbava de formas que ele não conseguia compreender completamente. Havia algo naquela jovem enfermeira que o desafiava em níveis profundos. Durante uma cirurgia particularmente complexa, os dois foram forçados a trabalhar em sincronização absoluta. Os movimentos de Amanda eram tão precisos, tão cirúrgicos, que Rafael não pôde deixar de reconhecer sua competência técnica. Um momento crítico mudaria tudo. O paciente apresentou uma complicação inesperada, uma hemorragia interna que exigia uma intervenção imediata. Foi Amanda quem primeiro identificou os sinais, antecipando-se ao próprio Rafael. Suas ações salvaram a vida do paciente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael, pela primeira vez, olhou para Amanda não com desprezo, mas com um misto de respeito e confusão. "Como você identificou os sinais tão rapidamente?",
perguntou, quebrando o protocolo de sua usual postura racista. Amanda, mantendo a profissionalidade, limitou-se a responder: treinamento, dedicação e atenção aos detalhes, Dr. Mendes. As mesmas qualidades que qualquer bom profissional de saúde deve ter. A resposta o atingiu como um golpe. Pela primeira vez, Rafael começou a questionar seus próprios preconceitos, suas verdades absolutas construídas ao longo de anos. Enquanto isso, Amanda continuava sua investigação silenciosa. Descobriu detalhes sobre o passado de sua família que nem sua própria mãe havia revelado completamente. Histórias de resistência, de sobrevivência em um sistema que sistematicamente tentava apagar suas existências. Seu avô materno, por exemplo, havia sido um dos primeiros enfermeiros negros em um hospital público de São Paulo. Enfrentará discriminações brutais, mas nunca desistira de sua vocação de cuidar de pessoas. Rafael começou a ser confrontado com sua própria história familiar. Documentos que encontrou em casa revelavam momentos de uma verdade incômoda. Seu pai não havia sido apenas um médico influente, mas alguém que deliberadamente abandonara uma jovem enfermeira grávida. A ficha começava a cair. Aquela jovem enfermeira poderia ser não apenas uma colega de profissão, mas algo muito mais próximo. Um teste de DNA tornou-se inevitável. Amanda o requisitou silenciosamente, usando de sua influência no hospital para realizar os exames sem levantar suspeitas. Os resultados mudariam tudo. O laboratório do Hospital Municipal Dr. Carlos Correia guardava segredos que estavam prestes a explodir como uma bomba silenciosa. Os resultados do teste de DNA ocupavam uma pasta discreta, esperando para reescrever completamente a história de duas vidas. Amanda Santos chegou mais cedo naquela manhã. Seus olhos, normalmente calmos, carregavam uma intensidade que denunciava a tempestade interior. Sabia que aquele dia seria um divisor de águas, não apenas em sua vida pessoal, mas na história de uma família marcada por décadas de silêncio e preconceito. Rafael Mendes circulava pelos corredores do hospital como um animal acuado. Algo em seu interior, uma intuição médica, talvez, o fazia pressentir que algo definitivo estava prestes a acontecer. Seus passos eram mais pesados, sua respiração mais ofegante. Os resultados eram claros e incontestáveis. Rafael Mendes era, de fato, meio-irmão de Amanda. Mais do que isso, seu pai biológico havia sido o mesmo homem que abandonara sua mãe décadas atrás, perpetuando um ciclo de abandono e racismo institucional. No momento em que Amanda o confrontou, o hospital parecia congelar. Estava no centro cirúrgico, vestida com seu jaleco branco, segurando o envelope com os resultados. Rafael sentiu o chão fugir sob seus pés. Dr. Mendes, sua voz era um sussurro carregado de décadas de ressentimento. Temos muito que conversar. As revelações vieram como ondas sucessivas. Amanda contou a história de sua mãe, Joana Santos, aquela jovem enfermeira abandonada no auge de sua juventude. Uma mulher que escolheu criar sua filha sozinha, transformando cada desafio em combustível para sua sobrevivência. Rafael ouvia como se estivesse em um estado de choque. Suas memórias de infância começaram a se reorganizar, revelando sutis conexões que sempre estiveram ali, mas que ele se recusará a ver. Seu pai, aquele médico influente, havia construído uma carreira sobre os corpos e histórias silenciadas de mulheres negras. Amanda era apenas mais uma página nesse livro de opressões sistemáticas. A revelação trouxe consigo uma tempestade de emoções. Rafael confrontou-se com décadas de preconceito, com sua própria identidade construída sobre privilégios que negavam a existência de pessoas como sua irmã biológica. Amanda, por sua vez, não buscava compaixão. Seu objetivo era muito mais profundo, fazer Rafael entender o impacto real de suas ações preconceituosas, de sua visão de mundo construída sobre estruturas racistas. Você me humilhou inúmeras vezes,
disse ela, não por incompetência, mas simplesmente por eu ser uma mulher negra. Agora descobre que carrega meu sangue em suas veias. O confronto atingiu seu ápice quando Amanda revelou documentos que comprovavam não apenas o abandono de sua mãe, mas uma série de outras situações onde seu pai biológico havia usado de poder e influência para silenciar histórias de mulheres negras no ambiente médico. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Cada certeza, cada verdade que construíra, ruía como um castelo de cartas. A vingança de Amanda não seria violenta. Seria cirúrgica, precisa, exatamente como seu trabalho no hospital. Ela planejava expor publicamente toda a história, revelando os mecanismos de racismo institucional que permitiram que homens como seu pai e Rafael perpetuassem sistemas de opressão. No centro cirúrgico, testemunhas silenciosas daquele momento transformador, Rafael enfrentava a maior cirurgia de sua vida, a reconstrução de sua própria identidade. O Hospital Municipal Dr. Carlos Correia tornou-se o epicentro de uma tempestade que abalaria as estruturas do sistema médico paulistano. A história de Amanda e Rafael ultrapassava os limites de um simples conflito pessoal, representava uma ruptura profunda com décadas de silenciamento racial. Amanda preparou meticulosamente sua estratégia de exposição. Não seria uma vingança impulsiva, mas uma revelação cirúrgica que exporia os mecanismos sistemáticos de racismo dentro da instituição médica. Reuniu documentos, testemunhos, históricos de casos que comprovavam o padrão de discriminação perpetuado por gerações de médicos brancos. Rafael Mendes sentiu seu mundo desmoronar completamente. Cada certeza construída ao longo de anos ruía como um castelo de cartas frágeis. Sua reputação, antes intocável, agora estava vulnerável como nunca estivera. O primeiro movimento veio através de um dossiê detalhado entregue à direção do hospital e aos principais órgãos de imprensa especializada. Documentos revelavam não apenas o histórico de abandono familiar, mas um padrão sistemático de racismo institucional que remontava a décadas. Testemunhas começaram a surgir. Enfermeiras negras que haviam sido silenciadas por anos encontraram em Amanda uma voz poderosa. Histórias de humilhações, de oportunidades negadas, de tratamentos discriminatórios vieram à tona com uma força avassaladora. A mídia local abraçou a história. Médico racista descobre irmã negra em investigação chocante. Os títulos dos jornais expunham sem pudor a história familiar de Rafael. Conselho Regional de Medicina iniciou uma investigação rigorosa. As credenciais profissionais de Rafael foram colocadas sob escrutínio. Cada ato de discriminação, cada comentário preconceituoso documentado por colegas de trabalho tornava-se uma peça de um mosaico de opressão. Amanda não buscava apenas uma punição individual. Seu objetivo era mais amplo: transformar estruturalmente o ambiente médico, criar mecanismos reais de inclusão e combate ao racismo institucional. Em audiências públicas, ela transformou sua história pessoal em um manifesto sobre desigualdade racial no sistema de saúde. Sua fala era cirúrgica, fundamentada em dados e experiências concretas. Não somos apenas números, declarou em uma conferência que lotou o auditório do hospital, somos profissionais, somos seres humanos. Nossa competência não pode ser medida pela cor da nossa pele, mas pela nossa dedicação e conhecimento. Rafael, forçado a um processo de autocrítica profunda, iniciou uma jornada de reconstrução pessoal. Terapia, grupos de discussão sobre racismo, estudos sobre equidade racial tornaram-se parte de sua nova realidade. Dona Joana, em memória, tornará-se o símbolo maior daquela transformação. Sua história de resistência, de amor incondicional, de luta silenciosa contra um sistema opressor ganhava finalmente o reconhecimento merecido. O hospital implementou novas políticas de inclusão. Cotas para profissionais negros, programas de mentoria, treinamentos obrigatórios sobre consciência racial transformaram o ambiente institucional.
A história de Amanda e Rafael ultrapassou os limites pessoais. Tornou-se um marco na luta contra o racismo estrutural, um exemplo de como a verdade, quando revelada com coragem, pode provocar transformações profundas. No dia em que recebeu o prêmio de profissional de destaque em saúde pública, Amanda dedicou a honraria à memória de sua mãe. Cada degrau que subo, disse emocionada, é dedicado àquelas que vieram antes de mim e abriram caminho com lágrimas, suor e resistência. Rafael, sentado na plateia, observava com uma mistura de admiração e redenção. Sua jornada de transformação havia apenas começado. 5 anos se passaram desde aquele momento que transformou completamente as vidas de Amanda Santos e Rafael Mendes. O tempo, sempre implacável em suas lições, havia trabalhado como um escultor silencioso, moldando novas perspectivas e reconstruindo identidades. Amanda tornará-se uma referência nacional em políticas de equidade racial na saúde. Seus trabalhos acadêmicos, palestras e projetos sociais haviam transformado sua história pessoal em um movimento mais amplo de transformação institucional. Sua tese de doutorado sobre disparidades raciais no sistema de saúde brasileiro tornou-se obra obrigatória em faculdades de medicina de todo o país. Rafael seguirá um caminho de reconstrução pessoal que poucos acreditariam ser possível. Após ser afastado temporariamente do hospital, desenvolveu um projeto de pesquisa focado em compreender os impactos do racismo estrutural na formação médica. Suas palestras, antes marcadas pelo preconceito, agora eram convites à reflexão e à mudança. A família Santos Mendes, antes um conceito impossível, agora existia em uma complexa e delicada tessitura de relações. Amanda e Rafael não eram exatamente amigos, mas haviam construído um respeito mútuo baseado na verdade e na possibilidade de transformação. Dona Joana, mesmo não estando mais viva, havia se tornado um símbolo de resistência. Sua história era contada em rodas de conversa, em palestras sobre empoderamento feminino negro, em espaços que valorizavam trajetórias de mulheres que sobreviveram apesar de todas as adversidades. O Hospital Municipal Dr. Carlos Correia transformará-se completamente. As políticas de inclusão implementadas após o escândalo haviam criado um ambiente mais diverso e equitativo. Profissionais negros ocupavam agora posições de chefia, participavam de comitês importantes, tinham suas vozes finalmente ouvidas. Um memorial em homenagem às enfermeiras e médicas negras que historicamente foram silenciadas foi inaugurado no hall principal do hospital. A foto de Dona Joana ocupava um lugar de destaque, simbolizando todas aquelas que abriram caminho com coragem e determinação. Amanda conheceu Carlos, um jovem pesquisador negro que trabalhou em seu projeto de doutorado. O amor surgiu como uma possibilidade de cura, de reconstrução. Não um amor que apagasse as cicatrizes do passado, mas que as reconhecesse como parte de uma história mais ampla de resistência. Rafael nunca se casou, mas descobriu na militância antirracista um propósito que jamais imaginara existir. Suas palestras em universidades, hospitais e espaços de formação profissional tornaram-se momentos de profunda reflexão sobre privilégio, raça e transformação pessoal. O sistema de saúde brasileiro, lentamente, começava a olhar para si mesmo. As discussões sobre racismo institucional, antes marginalizadas, ganhavam força em espaços importantes de decisão. Cada pequena mudança representava uma vitória contra décadas de silenciamento. A filha de Amanda, Nina, nascida 2 anos após todo o processo, crescia como um símbolo vivo de ressignificação. Menina negra, inteligente, cercada de amor e histórias de resistência, ela representava a possibilidade de um futuro diferente. Em sua certidão de nascimento, o nome de Rafael constava como avô. Um reconhecimento tardio, mas definitivo. A família que um dia fora negada agora existia em toda a sua complexidade e potência. O último livro de Amanda, Cicatrizes que Curam, tornou-se um marco na literatura brasileira sobre relações raciais.
Não era apenas um relato pessoal, mas um manifesto sobre a possibilidade de transformação individual e coletiva. Rafael, ao ler o livro, sentiu lágrimas que não conseguia conter. Cada página representava não apenas a história de Amanda, mas sua própria jornada de reconstrução. A vida segue. As feridas cicatrizam. E a verdade, quando finalmente revelada, tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas sistemas inteiros. No dia do lançamento do livro de Amanda, ela dedicou uma página especial à memória de sua mãe. A cada dia descubro que resistir é um ato de amor. Obrigada, Dona Joana, por me ensinar que nossa história nunca termina, ela sempre renasce.